Para nossa alegria hoje, nós temos o Gerson Tavares, que veio de Florianópolis e que vai nos falar sobre a Gênese. Que Jesus te abençoe. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos fortaleça em seu amor. Neste mês de janeiro, o movimento espírita comemora os 150 anos de publicação de o livro A Gênese, ocorrido no mês de janeiro de 1868. É a quinta obra publicada por Allan Kardec, completando o Pentateuco, completando o conjunto que denominamos de obras básicas, contendo toda a doutrina espírita, a começar pelo Livro dos Espíritos, seguido do Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e completando a Gênese. Allan Kardec escreveu ainda outras obras denominadas complementares, mas especialmente a Revista Espírita. A Revista Espírita Allan Kardec compôs como um periódico destinado ao exame, ao estudo psicológico à luz da doutrina espírita, dos diversos fenômenos insólitos que chamavam a atenção à época, como até hoje chamam, recebendo o exame e a análise, os estudos à luz da doutrina espírita. A Revista Espírita, consubstanciado de 12 volumes, Allan Kardec, num relativo curto espaço de tempo, ele produziu de forma assombrosa, numa época em que não tínhamos à disposição a luz elétrica. A luz de que se utilizava era a óleo, caneta, tinta e mata-borrão. Portanto, era muito exigente o meio pelo qual se escrevia a época. E ele se estendia nos seus estudos e nos seus escritos pela madrugada. Então, Allan Kardec produziu de forma impressionante, trazendo a lume a revelação espírita, que há 168 anos contribui tanto com as nossas vidas. Se nos encontramos nesta tarde e noite, neste ambiente, graças a Allan Kardec e, acima de tudo, Jesus, que foi quem determinou a missão ao espírito de Jean Rus, que reencarnasse para então trabalhar na codificação da doutrina espírita. A obra que comemoramos os 150 anos, a Gênese, traz reflexões, estudos que impactam muito a tradição religiosa. Como o próprio título, a Gênese, indica, Allan Kardec refere-se ao que o nome propõe: o início, o nascimento, o começo. O começo do universo, o começo do nosso planeta, o surgimento do espírito, os elementos da matéria e o elemento espiritual, e ainda outros temas muito impactantes, como os milagres de Jesus e as suas predições. Allan Kardec, nessa obra, nos apresenta, à luz do Espiritismo, que aquelas velhas concepções estabelecidas no Velho Testamento, em especial no Gênesis, quando fala da perspectiva criacionista, que até hoje é adotada pelas denominações religiosas tradicionais dogmáticas. O criacionismo é o contrário de evolucionismo, o que, portanto, se opõe à tese de Charles Darwin, que apresenta o evolucionismo. O criacionismo é, em si mesmo, a criação como no ato por determinação de Deus. Então, tudo foi num gesto da vontade de Deus em que a criação se deu. A doutrina espírita, podemos dizer que
em certo aspecto é criacionista, mas é predominantemente evolucionista. Afirmamos que em certo aspecto é criacionista porque nós também concebemos que Deus é o Criador. Allan Kardec recepciona na pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos, quando ele questiona que é Deus, e os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária, em outras traduções, causa primeira de todas as coisas. A partir desta perspectiva, desta resposta dos Espíritos, diríamos que esse é o aspecto criacionista da doutrina, ou seja, que Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, Ele é o Criador da vida, sim. Esse é o nosso olhar criacionista. Porém, toda a doutrina espírita é consubstanciada na perspectiva evolucionista. Percebo que a resposta dos Espíritos é causa primeira de todas as coisas. Ele dá o início à vida e constitui as bases para todo o processo de vida, toda a construção. Neste ambiente, tudo que aqui se encontra, vamos constatar que a causa primária se encontra na natureza, então se encontra em Deus. O plástico, os metais, o vidro, tudo que compõe o aparelho de computador, os nossos celulares, tudo nós encontramos na natureza. Os minérios, os metais, tudo dali se elabora e se constrói o que se encontra aqui. O plástico, vamos chegar até o petróleo. O vidro, chegaremos até os materiais que compõem o nosso celular, esses equipamentos eletroeletrônicos, até os minérios, metais, etc. Então encontraremos tudo disponibilizado na natureza, que extraídos, transformados, modificados, produzem tudo que constituem o que chamaríamos de a obra do homem, mas que encontra sempre numa causa primeira, numa causa primária, nos elementos primários, na matéria-prima, todos os recursos para as transformações, as mudanças necessárias para a composição de tudo aquilo que ornamenta o nosso ambiente. Graças ao desenvolvimento da inteligência e apropriação dos saberes, transformamos o mundo, equipando-nos de recursos que nos favorecem o trânsito na Terra. Daqueles dias do período das savanas, quanto progresso até hoje, daqueles dias em que a nossa vivência dependia exclusivamente dos recursos totalmente naturais, hoje nós recriamos as possibilidades de uma existência menos desafiadora, um tanto mais confortável, que nos oferece possibilidades excelentes de comunicação, de desenvolvimento, de novas possibilidades. Então, essa é a obra humana de coautoria com Deus. Deus ofereceu os recursos primários e coube ao homem, com o desenvolvimento da inteligência e a apropriação dos saberes, desenvolver, criar, recriar, inventar, produzir, transformar tudo o que se encontra no ambiente, para que tenhamos à disposição esses recursos formidáveis, produzidos pela ciência e pela tecnologia. Esse percurso que eu fiz de Florianópolis até aqui, de automóvel, a despeito do trânsito, só foi possível chegar no mesmo dia, por causa do automóvel, do ônibus, do helicóptero, qualquer coisa que o homem inventou para facilitar os nossos deslocamentos. Imaginemos nós que hoje nossos deslocamentos fossem realizados como foi feito à época de Jesus, a pé ou em cima de um jumento, de um cavalo. Imaginemos nós os percursos, a civilização não teria se construído. Não teríamos hoje as condições de existir na Terra as 7 bilhões e 500 milhões de criaturas. Não teríamos recursos que hoje ornamentam a civilização. Graças ao desenvolvimento da inteligência, com os saberes, que
transformamos a paisagem humana e possibilitou a civilização, com perspectivas cada vez mais alvissareiras. Então, encontraremos sempre em Deus a causa primeira, a causa primária de todas as coisas que hoje atendem às nossas vidas. Então, num certo aspecto, somos criacionistas, porque Deus é o Criador, mas predominantemente evolucionistas. Então, nós concordamos com Charles Darwin, quando ele apresenta todo um mecanismo, uma proposta evolucionista das espécies, e todos os recursos, os fatores, os elementos que compõem essa dinâmica evolucionista, proporcionando-nos a vida e os recursos da inteligência, a vida humana com todas as possibilidades. Se nós formos estudar a luz do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais afirmam que tudo começa no átomo, até o arcanjo. E os espíritos afirmam, o arcanjo um dia passou pelo átomo. E quando na obra A Gênese amplia o desenvolvimento dessas concepções, nós vamos perceber que tudo é evolução. Mineral, vegetal, animal, hominal. Então, na perspectiva espírita, nós diríamos que a ciência apresenta os três reinos, mineral, vegetal e animal. E o homem está colocado no reino animal. Nós, na perspectiva espírita, acrescentaríamos o hominal, porque o homem é espírito, o animal ainda não é. O animal é o que se denomina na ciência espírita de princípio espiritual. O espírito é o ser inteligente. É um ser inteligente, é a energia pensante. Mas precisou o espírito, para tornar-se espírito, ser inteligente, vivenciar todas as experiências precedentes do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Porque em todas essas expressões de vida, várias conquistas, vários elementos foram sendo fixados que compõem a nossa realidade hoje. O nosso organismo tem várias funções que encontraremos nos vegetais, várias funções, várias realizações que se encontram nos animais. Tudo porque está fixado na história do espírito, no perispírito. É por isso, quando a medicina afirma que a filogênese repete a histogênese, está se referindo exatamente a esse período de transformação impressionante do ser humano, desde as expressões hominais. Quando observamos o ovo zigoto, de repente parece um girino e vai se transformando. Dá a impressão que vai se transformando em um animal. É uma cauda de um determinado bicho. E quando nos damos conta, surge ali a expressão de um ser humano. O professor, na faculdade, nos apresentou algumas imagens da vida intrauterina. E ele apresentou de diversos animais. E ele, sem avisar a nenhum dos alunos as imagens, ele perguntou, isso aqui o que é? Todo mundo, sem exceção, isso aí é de um porco, é de um feto suíno. E esse aqui, e todos foram falando de um outro animal para cada imagem, e era de um ser humano. Daqui a pouco era um bebê bem definido no útero. Ou seja, faz parte de todo o desenvolvimento do ser, que passou pelas fases, ultrapassando o mineral, alcançando o animal, e é repetido todo no desenvolvimento do feto, porque toda a história do ser que somos hoje está registrado no perispírito. O perispírito é detentor de toda a nossa história, desde as histórias primeiras da experiência evolutiva, bem como da nossa história como seres humanos. Quando Freud fala do inconsciente, todo o registro inconsciente está no perispírito. Quando Jung fala do inconsciente coletivo, ele está se referindo a diversas reencarnações. E toda a história das nossas pregressas reencarnações se encontram registradas no perispírito. Por isso é possível fazer a experiência da retrocognição,
como fora realizado pelo psiquiatra norte-americano Brian Weiss, pela psicóloga também norte-americana Edith Fiore, Helen Wambach, quando, pela retrocognição, avançam além das fronteiras da expressão intrauterina, alcançando outras personalidades, outras individualidades, chegando à conclusão de tratar-se de outras reencarnações, por causa do perispírito. O espírito, então, guarda toda a história do ser, antes da condição humana, então também da experiência humana. Então, é o processo evolucionista que começou com a criação, com o ato de Deus. Uma vez, Emmanuel, através de Chico Xavier, foi-lhe perguntado a Emmanuel a respeito da criação. Como que Deus criou? E Emmanuel respondeu, com a sua vontade. Ele diz que nem ele saberia dizer como Deus criou, pela sua vontade. Quando lá no livro Gênesis do Velho Testamento, fala que Deus falou, isso metaforicamente, alegoricamente, faça-se a luz, e a luz se fez. É mais ou menos isso, é por sua vontade. Faça-se a vida, e a vida se fez. Só que tudo precisa passar por um processo de evolução. Aqueles 6 dias do livro Gênesis, do Velho Testamento, os 6 dias da criação, nada mais é do que uma expressão alegórica. Cada dia são milhões de anos. Então, é um processo demorado, longo, evolutivo. Cada dia representando um período, cada período representando milhões de anos. Até que o mundo fosse mundo, até que a vida humana se apresentasse e manifestasse, possibilitando a encarnação e reencarnação de espíritos. Então, é uma longa jornada. Mas o livro A Gênese, de Allan Kardec, apresenta também a perspectiva espírita a respeito do impactante tema dos milagres de Jesus. Os milagres, na sua concepção, acepção da palavra, significa o maravilhoso, aquilo que está fora das leis naturais. O que hoje tem se falado muito da expressão sobrenatural. Tanto o milagre, na sua acepção, não existe como sobrenatural. O milagre, na acepção, no sentido de estar fora das leis naturais, não tem a menor possibilidade. Porque não é possível que algo aconteça, não é imaginável um fenômeno ocorra sem que seja de acordo com as leis naturais. Porque se não for de acordo com alguma lei, então não é possível. Se acontece, é porque é possível. Isso é importante considerar. Se acontece, é possível. O que tem que se descobrir, qual é a causa? Qual é a causa? Quando Moisés, no Deuteronômio, ele proibiu o exercício da mediunidade, e que muitos irmãos das denominações religiosas tradicionais, dogmáticas, eles combatem o espiritismo por causa da proibição mosaica contida no Deuteronômio, quando ele proibiu que se praticasse a mediunidade. Então, uma vez, um irmão de uma outra denominação religiosa, no debate que foi organizado, ele nos questionou essa proibição de Moisés. Vocês praticam algo que foi proibido por Moisés? E eu lhe disse, perguntei, e por que Moisés proibiu? Ele não soube responder. Mas daí um outro companheiro dele disse, porque os demônios se manifestam. Ah, então Moisés proibiu o que é possível. Ele não proibiu o que é impossível. Por que Moisés proibiu? Porque à época, como hoje em ambientes não disciplinados, à época, pela falta de conhecimento, pelos interesses imediatistas, pelos interesses absolutamente pessoais e profanos, mundanos, Moisés, ao perceber que a indisciplina e a ignorância conduziria a um processo de obsessão coletiva, ele proibiu, dizendo que era a vontade de Deus, era a ordem de Deus, o exercício da mediunidade, pela falta de condições morais do povo, daqueles interessados na prática. Então ele proibiu o que era possível, porque não tem como proibir o que é impossível. Então ele disse, a mediunidade é uma
Foi um fenômeno, é uma faculdade natural. É uma faculdade natural. É que a doutrina espírita não desobedece Moisés. Muito pelo contrário. Segue a orientação de Moisés. Porque o que Moisés quis coibir foi a indisciplina e o comportamento irregular, distante dos objetivos da mediunidade. Allan Kardec ajusta o médium e a mediunidade aos seus objetivos superiores. Então, não está em curso a mediunidade à luz do Espiritismo, não se encontra em curso na proibição de Moisés. Não diz respeito ao Deuteronômio. Por quê? Porque Allan Kardec, quando estuda a mediunidade, está se referindo ao fenômeno natural. Então, os milagres não corrompem a lei natural. Eles obedecem uma lei natural. Só precisa entender que lei é essa. O que se denomina milagres de Jesus, nada mais são fenômenos realizados, protagonizados por Jesus, porque ele sabia exatamente de todas as leis e sabia pela sua atividade mental como manipular os fluidos. Allan Kardec faz um estudo demorado sobre os fluidos e que hoje, com outras terminologias, a física já tem estudado. Em outras expressões, outras denominações, como energia, por exemplo, magnetismo. Allan Kardec estuda os fluidos como consubstanciadas, constituídas de moléculas muito dúcteis, em que elas, pela mínima pressão, elas se transformam, elas se alteram. Quase todos os objetos à nossa volta, para serem alterados, precisam de uma pressão muito intensa. Um fogo, por exemplo. Um fogo destrói, mas é uma ação intensa. Os fluidos, eles são muito maleáveis. E por uma mais leve pressão, eles se alteram. Neste ambiente, estamos saturados de fluidos, que não os enxergamos, porque participam de uma outra estrutura material, incorpórea, mas são matéria, numa outra dimensão, que não é por não ser da nossa dimensão corporal, enquanto encarnados, nós não percebemos, mas estão vinculadas a nós. Então, há inúmeros, os fluidos se encontram aqui, encharcando o ambiente. Quando eu penso, essa é a mais leve pressão que atua sobre os fluidos. Um sentimento, uma emoção. Se pudéssemos enxergar o que dimana das pessoas, verificaríamos no entorno da pessoa as mudanças rápidas da dinâmica dos fluidos, pelos pensamentos, emoções, sentimentos. Seria muito rápido, tanto de qualidade, de intensidade, de quantidade e de coloridos. Veríamos bem. Aqueles que têm os recursos mediúnicos de perceber a aura da pessoa, o que não é um recurso psíquico comum, é raro, mas aqueles que percebem, notam essas diferenças na expressão da aura do indivíduo, pela sua psicodinâmica, pensamentos, emoções, sentimentos. Encontra-se com alguém contra o qual ela tem uma mágoa. Somente em ver a pessoa, o corpo se agita, a alma e o corpo. Então poderíamos ver fluidos sendo movimentados, partindo das vísceras do indivíduo, com um colorido sombrio, opaco. Se a pessoa é movida de mágoa e de rancor, se dirige em outro como se fosse um verdadeiro petardo. Mas se é uma pessoa que nos anima, nos acalenta, nos emociona, outros fluidos com outro colorido, com outra expressão suave, e que então demonstra a alegria, bem-estar. A raiva, o ódio, a alegria, o sentimento de gratidão, de caridade, de compaixão. Quando sentimos pena de alguém, a compaixão legítima, o amor. Então, todos os nossos movimentos, pelas emoções, sentimentos e pensamentos, mobilizam os fluidos à nossa volta, que nós podemos chamar de psicosfera. Cada pessoa tem a sua psicosfera, que compõe o que chamaríamos de aura. E o grupo também compõe a sua psicosfera. Nós que nos encontramos neste momento reunidos, formamos
o que Allan Kardec chama de individualidade coletiva, ou seja, compomos uma única aura. Os espíritos que chegam a esta casa neste momento verificarão a nossa qualidade, porque nós formamos uma aura composta pela média do nosso nível evolutivo, dos nossos pensamentos, a média. O espírito Viana de Carvalho, através do médium Divaldo Franco, nos ensina uma matemática. Ele diz mais ou menos assim, que é a média aritmética do ambiente coletivo. Cada pessoa tem vibrações por segundo, de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com os seus pensamentos habituais, com as suas emoções, com o seu estado atual. Cada um de nós tem determinadas vibrações por segundo. E ele exemplifica 500 vibrações por segundo, 1000 vibrações por segundo, 200 vibrações por segundo, e assim vai. Então ele diz, somando todos e dividindo pelo número de pessoas no ambiente, a média aritmética, compõe a vibração do grupo. E isso determinaria a psicosfera do grupo, o que chamaríamos da aura do grupo, o que Allan Kardec chama da individualidade coletiva. E é essa aura que compõe o grupo que atrai os espíritos benfeitores, os levianos, conforme o grupo. Se todos estivéssemos aqui interessados na jogatina, por exemplo, estivéssemos interessados em assistir a alguma película que nos apresentasse uma programação voltada ao erotismo, nós iríamos compor pelo interesse comum uma aura específica com esse tom, com esse magnetismo, com esses fluidos, e atrairíamos espíritos do mesmo naipe. Então dá para entender que cada grupo, que cada ambiente, que tipo de espíritos estão mais ou menos por ali? Que tipo de espíritos? Então, quando nós estudamos, sabemos sobre os fluidos, nós podemos manipular os fluidos pelo pensamento, pelos sentimentos. É por isso que aplicamos os passes na casa espírita, que não é uma exclusividade espírita. Existe já muitas pessoas que fazem a imposição das mãos. É a aplicação do magnetismo pela imposição das mãos. A bioenergia, e tem outras denominações, mas a bioenergia é a imposição das mãos. Há, na região da Grande Florianópolis, o Frei Ugolino, muito conhecido, e que ele, então, atraía sempre muitas pessoas para a sua imposição das mãos. Muitas pessoas afirmaram sair muito beneficiadas com a sua imposição das mãos, que ele atribuía ao Espírito Santo, mas sem ele entender o mecanismo dos fluidos, embora pelo seu amor, pelo sentimento do bem voltado às pessoas, ele atraía, portanto, os bons espíritos, e o seu sentimento de bondade legítima produzia a movimentação dos fluidos em favor da outra pessoa. Como fazem as benzedeiras. O espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, fala que as benzedeiras aplicam os passes, sem saber do que exatamente se trata. Muitas vezes elas utilizam as ervas não são mais do que um apêndice psicológico, porque a atividade benéfica é da mente, do coração, da movimentação dos fluidos. Aquilo é apenas um apêndice, que elas vão a dizer que produzem certos benefícios. Aquilo não tem nada a ver, nenhuma relação com o fenômeno fluídico, mas sim pensamento e sentimento. Quando a mãe acarinha o filho, ela, sem se dar conta, está aplicando o passe no filho. Porque a ocitocina, que é esse hormônio voltado, criado, mobilizado pelo sentimento de amor da mãe, quando ela oferece o seio para a amamentação, quando faz o carinho, está transmitindo energias benéficas, movimentando fluidos benfeitores. O que fazia Jesus nos chamados milagres? Ele, pela sua atividade mental, capaz de reunir os fluidos, transformar os fluidos, ele que era portador de energias santificadas, dele partiam todos os fluidos terapêuticos e que produziam as curas instantâneas, o que era extraordinariamente impressionante. Porque não somente atuava no organismo com repercussões na reformulação, na reorganização celular, como também curava das atividades psíquicas dos indivíduos com os transtornos. Então ele curava as pessoas de lepra.
de forma instantânea, o que era impressionante. Somente alguém com a mente absolutamente pura e mobilizando, a partir dele, os sentimentos mais nobres, os fluidos mais legítimos, para produzir todos esses grandes prodígios. Ele não se valia de nenhum espírito. Allan Kardec chamava Jesus de o médium de Deus, porque nenhum espírito atuou através de Jesus, porque nenhum espírito na terra fora superior a ele. Para que o espírito possa produzir o bem por nosso intermédio, o espírito tem que ser superior a nós. Então, como nenhum espírito na terra era superior a Jesus, então tudo partia dele. E Emmanuel, Allan Kardec afirmava que ele era médium de Deus, ou seja, eram recursos provindos do próprio Deus, diria Allan Kardec, por causa do nível evolutivo de Jesus. Então, dele partiam todos os recursos de conhecimentos e de sentimento legítimo para produzir as curas, corrigindo o tecido do nosso corpo, produzindo o afastamento de espíritos obsessores, reorganizando fisiopsiquicamente o indivíduo. Somente um espírito de um nível de Jesus para produzir esses prodígios. Tudo por causa dos fluidos mobilizados pela mente amorosa, pela mente pura, voltada autenticamente na direção do benefício do próximo. Então, Jesus utilizava dos recursos das leis naturais. Ele não transgrediu nenhuma lei natural. A única questão é que os demais, nós outros, não temos recursos de Jesus. Então, partiam dele esses recursos, porque ele tinha um domínio pleno de tudo. Aquele fenômeno que a mim sempre me impressionou desde a infância, quando ele estava na embarcação com os discípulos, noutra embarcação seguiam alguns discípulos, na qual ele se encontrava, estava João, Pedro e mais outros. Então, em duas embarcações, navegando lado a lado para chegar a outra margem. Porque Jesus pediu, depois de um dia todo de tarefa, vamos atravessar o rio, porque eu quero chegar à margem, outra margem, ainda nesta madrugada. Mas, Senhor, advertiu Pedro, nós estamos no tempo de Nizam. O tempo de Nizam, segundo os historiadores, era uma época de grandes tempestades em alto mar. Eram tempestades, em que os pescadores evitavam de pescar nessa época. Então, eles estavam bem nesse período. Jesus disse, não temai o que vem de Deus. Eles obedeceram a Jesus, embarcaram e seguiram. A certa altura, a tempestade começou. E então, Jesus estava dormindo. E eles, os discípulos, apavorados. Quando então, o que estava na outra embarcação dos discípulos pediu para Pedro e João que acordassem Jesus, porque ele precisava fazer alguma coisa, senão tudo indicava que eles iriam perecer. E eles despertaram Jesus. Senhor, desperta. Acorda-se, não pereceremos. Ele desperta e, como fazendo de conta que nada sabia, ele perguntou do que se tratava. Daí, a tempestade. Então, ele ergue, fica de pé na embarcação, ergue os braços e determina: silenciai, emudecei, aquietai. Essas expressões, Amélia Rodrigues, espírito através do médium Divaldo Franco, ela nos traz essa informação, que ele declamou essas três palavras: emudecei, silenciai, aquietai, e a tempestade parou. E os discípulos comentaram entre eles: que homem é esse que até a tempestade obedece? Hoje nós, à luz do Espiritismo, sabemos que o que Jesus determinou foi para os elementais. Quando estudamos os elementais, verificaremos que são mecanismos estruturais, mecanismos existentes das leis de Deus, de seres ainda não espíritos individualizados, que atuam no mecanismo de todas as produções do clima. E então, Jesus determinou essa ordem para esses seres, exatamente porque ele
no nosso sistema solar é o ser pleno. Ele tem o domínio sobre todas as funções e todas as ações de todos os aspectos da vida planetária e da nossa constelação. Então, quando ele estabelece a determinação para que a tempestade se acalme, obedeceu a ordem de um ser superior como Jesus. Então, os denominados milagres são os movimentos de Jesus atuando mentalmente, porque ele entende e compreende perfeitamente todos os fenômenos e todas as leis que regem o universo. Então, ele não praticou nenhum milagre no sentido que a semântica da palavra quer dizer, e sim obedeceu às leis de Deus, incompreendidas para muitos, mas que ele, entendendo e dominando essas leis, ele pode realizar aquilo que ficou chamado de milagres. Quando ele foi despertar, ou como está no Evangelho, ressuscitar Lázaro, quando os mensageiros das irmãs de Lázaro chegaram até Jesus, 2 dias de caminhada até onde Jesus estava, para dizer que Lázaro não estava bem, estava para morrer, e que elas pediram que a Jesus voltasse, porque ele poderia auxiliá-lo. Jesus determinou que ele iria, mas não agora. Ele ficou mais 2 dias onde se encontrava trabalhando, e depois é que foi para Betânia, mais 2 dias de caminhada, então são 4 dias. Quando estava às portas da cidade, do vilarejo Betânia, as pessoas chegaram até Jesus, uma das irmãs de Lázaro, então em prantos, dizendo que Lázaro estava morto, e que se Jesus estivesse ali, ele seria salvo. E Jesus, segundo os evangelistas, ele chorou e disse, mas Lázaro não morreu. Ele foi até o túmulo, que estava cercado por familiares e amigos, o túmulo já fechado, e Jesus pediu para que removesse a pedra que encobriu o túmulo. E diante do túmulo aberto, Jesus então estende o braço e diz, Lázaro, acorda, levanta e sai. Jesus não transgrediu nenhuma lei natural. Ele não ressuscitou Lázaro. A palavra ressurreição é poeticamente colocada, mas não ressuscitou Lázaro, porque Lázaro viveu a experiência, o fenômeno da catalepsia. Porque se a morte tivesse acontecido, a ressurreição é impossível. É impossível, depois que acontece o decesso carnal, com esse corpo voltar à vida. Depois que rompe o laço que prende o espírito ao corpo, não há mais como retornar. Porque aquilo que chamamos morte, que é a falência do tronco cerebral, produzindo a parada do coração, quando o corpo já não reúne mais o fluido vital, as condições orgânicas de vitalidade, o espírito tem o laço que prende o perispírito ao corpo físico, eles são rompidos. E então, quando há esse desligamento pela morte biológica, não há mais como retornar. Então, a ressurreição autêntica na expressão da semântica é impossível. É contra as leis de Deus. Então, Jesus não ressuscitou Lázaro no sentido da palavra ressurreição, porque Lázaro não estava morto. Ele viveu o fenômeno da catalepsia, o que, obviamente, à época não se entendia nada. Se não me engano, foi no século XX que começou a se entender melhor sobre catalepsia. Há registros históricos de fenômenos catalépticos importantes. Na Europa, há os registros históricos de acontecer seguidos fenômenos de catalepsia, mas não se entendia muito bem do fenômeno. Por quê? Como se constatava qual era o diagnóstico da morte de uma pessoa? É colocando um espelho, ouvindo, verificando se está respirando, colocando um espelho. Se não embaça o espelho, está morto. Hoje temos recursos tecnológicos eficientes. Na época não. Então enterrava a pessoa. E o corpo voltava à vida, aqueles que padeciam de catalepsia, voltavam à vida. Muitos dos corpos que foram visitados
para ser resgatados depois em estudos, verificaram os caixões rasgados pelas unhas, as pessoas no desespero se cortavam, porque despertavam da catalepsia e já estavam sepultados. Por um longo período, em determinados cemitérios da Europa, registra a história, eles sepultavam a pessoa e na suspeita de ser catalepsia, então eles colocavam um sino sobre o túmulo e um cordão com orifício vencendo, ultrapassando o caixão. E se o indivíduo despertasse, ele puxava a sineta. Então, conta-se que o problema era quando tinha uma grande ventania no cemitério. Então, eram os familiares todos correndo. Mas a catalepsia era um fenômeno que foi sendo melhor entendido com a ciência moderna. Hoje, para o indivíduo ser sepultado com a catalepsia, é improvável, em face dos recursos tecnológicos de melhor diagnóstico. Então, Jesus, diante do fenômeno cataléptico de Lázaro, que ele sabia tratar-se de catalepsia, porque ele tinha um domínio sobre todas as vidas. Quando uma pessoa estava diante dele, ele lia a história daquele espírito, de todas as suas reencarnações. Então, ele sabia da necessidade de cada um. Então, ele sabia que se tratava de catalepsia. Por isso disse à irmã de Lázaro, Lázaro não morreu. Então ele disse, Lázaro acorda, levanta e sai. Levou alguns minutos e Lázaro sai, tirando todos aqueles envolvimentos que a cultura estabelecia para os corpos mortos. E então, para o espanto de todos, e ficou mais um fenômeno do milagre de Jesus. O que ele fez foi, com seu magnetismo, com a sua autoridade moral, fazer com que, como um fenômeno terapêutico, restabelecer o funcionamento metabólico do organismo de Lázaro, porque a catalepsia conduz a um ritmo metabólico tão baixo que os registros mais simples que à época se concebia não registravam vida. Hoje, a tecnologia nos favorece a melhor compreensão. Então, Jesus não transgrediu nenhuma lei da vida, nenhuma lei natural. O milagre, ou os milagres, obedecem às leis naturais, utilizadas por Jesus, com a sua sabedoria, com os seus recursos mentais perfeitos. Hoje nós vamos encontrar inúmeras pessoas praticando os chamados milagres. Muitos deles sempre são os médiuns, que operam, atuam através de espíritos que, se valendo dos médiuns, atuam beneficiando pessoas e que são tidas pelo senso comum como verdadeiros milagres. Mas são ações obedecendo fenômenos naturais, manipulando fluidos específicos para produzir o restabelecimento da saúde, para produzir o bem-estar. Então, nós vamos observar que a doutrina espírita, nas suas 5 obras, e hoje comemoramos o livro A Gênese, vai rasgando os horizontes, derrubando as crendices, as superstições, construindo, através do saber espírita, a melhor compreensão e o entendimento de todos os fenômenos da vida, para que possamos dizer: não há milagres, não há o sobrenatural, há sempre o natural. Agora, qual é a lei que rege o fenômeno? Foi isso que o Espiritismo nos apresentou, porque Allan Kardec, quando foi ao encalço pelas investigações científicas das leis que regiam os fenômenos insólitos, ele chegou à mediunidade, chegou aos médiuns, chegou aos fluidos, revelou a imortalidade da alma, revelou a ação dos espíritos no mundo corporal. E assim, com as revelações, desmonta-se todo um edifício de crendices e superstições, do maravilhoso, do milagre e do sobrenatural, para apresentar os fenômenos como naturais. Se quisermos utilizar a palavra milagre, vamos nos valer da palavra para falarmos da nossa felicidade. Porque se quisermos falar de milagre, o grande milagre que podemos fazer é de sermos felizes.
Porque se quisermos falar de milagre de Deus, Ele já fez o milagre da vida. Porque a vida é o extraordinário milagre. Tentemos imaginar a vida. Então, como nós não conseguimos entender, a vida é o milagre de Deus. Agora, depois do milagre de Deus, que é a vida, Ele, Deus, está esperando o nosso milagre, que é o milagre da felicidade. A grande perspectiva da vida, o grande fanal, o grande objetivo da vida é a felicidade autêntica. Então esse é o grande milagre que está à espera da nossa ação. Esse milagre é nosso compromisso. Não é de Jesus, não são dos Espíritos, não é de Deus, mas é nosso. E depende da nossa ação. A vida é o milagre de Deus. Tornarmos-nos felizes, pacíficos, pacificadores, é o nosso milagre. Esse é o grande convite espírita. O milagre da felicidade, o milagre da paz. Nesses dias em que se inicia o ano de 2018, trabalhemos as nossas reflexões, refletindo, analisando o ano que terminou, projetando, planejando o ano que se inicia. Trabalhemos nosso dia a dia vinculados no compromisso do bem incondicional. Trabalhando sempre em favor do nosso desenvolvimento, da nossa transformação moral, construindo a paz interior, a fé inabalável e o amor como sendo nosso tônico de vida. Sigamos adiante, portanto, elevando nossos pensamentos a Deus, em gratidão pela vida, por estarmos aqui. A Jesus, por ter nos deixado o seu Evangelho. A Allan Kardec, por ter nos brindado com a codificação espírita, com o livro A Gênese, que comemoramos 150 anos. Com o estado de espírito de gratidão, manifestamos nossa gratidão particular a esta abençoada casa, pelo acolhimento amigo, e a cada uma das senhoras, senhores e jovens, pela presença educada, a atenção paciente, enquanto formulamos os nossos votos de muito progresso, os nossos votos de muita paz. Muito obrigado.